O Covid-19 já deu a volta ao mundo. Já deve até ter dado várias voltas ao mundo. Mas, precisamente do outro lado do mundo, vivem algumas centenas de portugueses que, em boa parte, devem querer regressar a Portugal. Trata-se da comunidade portuguesa a viver em Timor-Leste. Não é muita gente, são cerca de uns 200, por aí, 200 professores que estão lá por conta do Instituto Camões, mais alguns cooperantes técnicos e assessores, alguns diplomatas, alguns empresários, alguns advogados. Talvez todos juntos não consigam encher um Airbus A380, que é o maior avião comercial do mundo, que por acaso não consegue aterrar no aeroporto de Dila, mas isso é outra conversa. Timor-Leste é metade de uma ilha remota. A outra metade é território indonésio, um país onde há muitos casos de contaminação por Covid-19. Os portugueses estão, portanto, preocupados e agora, praticamente sem ligações aéreas, não se consegue sair dali. Para saber com algum pormenor o sentimento da comunidade portuguesa em Timor-Leste, falei com o meu amigo Bruno Lencastre, um português que foi para Timor para aí há uns 20 anos e por lá ficou até hoje. Quer dizer, nós somos todos bombardeados, acho que o mundo inteiro é bombardeado com as notícias do Covid-19. Mas na verdade aqui ainda não se sabe nada de especial, não é? Há um caso confirmado, há um outro timorense que está num país estrangeiro, não sabemos qual é, que acusou, um diplomata timorense que acusou também estar infectado com o coronavírus. Mas aqui, até agora não aconteceu nada. Oficialmente só há um caso. Oficialmente só há um caso. Também enfim, tem-se feito uma série de testes de pessoas que aparentemente estão com os sintomas. O laboratório aqui está praticamente pronto para começar a fazer os testes autonomamente. Os testes são feitos, são enviados para a Austrália. E até agora só houve uma pessoa, um holandês, que acusou e que tinha vindo de uma série de países, não é? Que acusou positivo. Imagina-se que poderá haver mais alguém, não é? Mais pessoas. Seria estranho se não houvesse. Mas o facto é que a Organização Mundial de Saúde tem feito o acompanhamento muito... E o Ministério da Saúde, não é? Das pessoas e dos casos que vão chegando aos hospitais e aos centros de saúde timorense, e tentam fazer testes a pessoas que têm sintomas parecidos com o coronavírus. E o facto é que ainda não tem, graças a Deus, não é? E ainda bem, ainda não houve nenhum caso positivo, não é? Para além deste holandês. Pois, pode ser, aparentemente, pode ser a vantagem de se viver numa ilha, não é? No mundo, não é? Pois, uma ilha longe de tudo, mas ainda assim, quando se diz longe de tudo, não é uma falácia, porque as ligações aéreas são diárias e todos os dias entre a gente... Já não temos, sabe? Também isso já não há, pá. Mas durante muito tempo foi assim, não é? À medida que a pandemia se espalhava pelo mundo, Timor continuava a ter ligações aéreas com a China e com toda a gente. A Indonésia, né? É um caso muito sério, não é? A Organização Mundial de Saúde também diz que a Indonésia está muito abaixo os números que têm registrado são muito abaixo do que devem ser os números reais, não é? Recomendou a declaração do estado de emergência, não é? Para tentar controlar a progressão da epidemia pela Indonésia. É natural que hajam mais casos, mas o facto é que casos que tenham sido registados nos hospitais e que permitem, não é, que o Ministério da Saúde, os serviços do Ministério da Saúde, que a própria Organização Mundial de Saúde verifique, felizmente ainda não. E a comunidade portuguesa? Qual é o sentimento geral aí entre os portugueses? Está muito dividida, não é? Está muito dividida. Quer dizer, muito dividida da percepção que tem sobre o problema. Acho que há muita gente assustada, não é? Mas assustada de facto de estar longe, pelo facto de saber que o sistema de saúde aqui em Timor-Leste ainda é longe.
de saúde incipiente, de no fundo ter poucas informações oficiais, né, porque de facto, apesar do governo tentar estar a fazer um esforço, né, declarou a semana passada estado de emergência, criar um gabinete interministerial para tentar tomar uma série de medidas, enfim, que evitem a propagação da doença. Mas o facto é que também não há muita informação, e eu acho que há muita gente nervosa, sobretudo os professores, porque os professores estão espalhados pelo país, não estão aqui concentrados em Dili. As aulas foram suspensas, portanto também não têm uma ocupação, e naturalmente que isso deve causar também uma certa ansiedade, não é? Sobretudo pelas notícias que nós ouvimos todos os dias, de Portugal, de Espanha, de Itália, não é? Claro. E o medo que toda a gente tem, não é? E acho que isso é comum a todos nós aqui, de se repetir uma situação dessas, mas num Estado que tu conheces bem, não é? Que não tem as mesmas condições de prestação de cuidados de saúde que temos noutros países, não é? Que temos países europeus. Mas, portanto, eles continuam espalhados pelas vilas e aldeias de Timor, apesar das escolas estarem fechadas. Não vieram para Dili, digamos assim. Não, alguns vieram para Dili, mas julgo que ainda não estão todos aqui em Dili. A grande maioria da comunidade portuguesa em Timor, julgo que ainda é de servidores públicos do Estado português. Professores que estão aí por conta do Instituto Camões, enfim, cooperantes que estarão por conta de diversos institutos ligados ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, alguns assessores técnicos, há também poucos empresários, não é? Alguns advogados, mas a grande maioria são funcionários públicos que estarão a contar, em caso de necessidade, evidentemente, com o apoio do Estado português. O que é que as pessoas falam em relação a isso? Olha, há pessoas que se querem ir embora o mais depressa possível e que tentam por todos os meios, seja sair, não é? Porque há um voo semanal ainda para Bali, é o voo que resta, e que, mediante o preenchimento de alguns requisitos, portanto, o visto deixou de ser um visto à chegada à Indonésia e passou a ser um visto pedido aqui na Embaixada da Indonésia, com um atestado médico, com uma série de requisitos. Portanto, houve uma série de pessoas que conseguiram sair este fim de semana, e depois há a esperança que o governo português envie um voo. Mas eu, para ser sincero, enfim, mas é a minha opinião. Eu acho que na verdade, ainda não estão reunidas as condições. Se calhar o voo a vir agora vem cedo demais. Ainda não estão verdadeiramente reunidas as condições para podermos dizer que estamos aqui numa situação de emergência. E se calhar podemos continuar aqui mais algum tempo, e seria mais oportuno que o voo viesse nessa altura, viesse quando se verifique. Que esperemos que não aconteça, não é? Mas a acontecer uma verdadeira situação de emergência, enfim, um galopar de casos de coronavírus, de pessoas a necessitarem de hospitalização, falta de camas, enfim, etc. Aí talvez se justificasse. O facto é que agora até agora não houve nada, nem do ponto de vista da segurança. Houve um caso pontual em Baucau que está por esclarecer. Há várias versões, não é? Eu próprio, quer dizer, eu não sei, eu ouvi uma versão de um lado, outra do outro. Há, de facto, alguns timorenses que chamam aos estrangeiros Malai Corona, mas eu não tenho nenhum registro de casos de agressividade ou de casos. Esta cidade está praticamente vazia, não é? Desde que foi declarado o estado de emergência. Muitos timorenses foram para os distritos e os que não foram, sobretudo os funcionários públicos, como estão grande parte dispensados de irem ao serviço, foram para casa. E, portanto, não senti, como sabes, já aqui tive em situações, e tu também, não é? Em situações muito mais complicadas e muito mais delicadas. E o que se passa aqui, verdadeiramente, em termos de segurança, não há nada. Quer dizer, podia-te dizer, olha, há aqui um caso pontual, nada de que não seja normal numa cidade daqui do Sudeste Asiático.
Bom, ninguém duvida que, em caso de emergência, Portugal irá a Timor-Leste irá buscar os seus nacionais. Mas o problema não se limita aos cooperantes e diplomatas, porque há muitos timorenses que têm passaporte português, têm a nacionalidade portuguesa. E, portanto, terão também, em princípio, direito a serem evacuados caso se declare no país uma emergência sanitária grave. Isso pode vir a ser um problema muito complicado de resolver. A ver, vamos, o que vai acontecer.